Graça e paz, amada igreja. No estudo de hoje, veremos que o apóstolo João passa da importância do amor para a importância de se crer na verdade de Deus. Ele se concentra mais uma vez na prova doutrinária e enfatiza a necessidade de obedecer ao ensino sólido, como pode ser visto em Mateus, capítulo 21, versículo 11, que diz: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Em 2 Pedro 2, do versículo 2 ao 3, nos diz: "Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a destruição não tarda." Judas 3 nos diz: "Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive, por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos." A Escritura faz sérias advertências contra a falsa doutrina. A partir do momento em que tentou Eva, Satanás tem procurado distorcer e negar a palavra de Deus. Está lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. Ele é a principal fonte demoníaca que está por detrás de todos os falsos mestres e todas as falsas doutrinas. 2 Coríntios 11, do versículo 13 ao 15, nos diz: "Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem." Mas como distinguir as várias influências enganosas de nossos dias e desfrutar de uma genuína comunhão com Deus? Neste estudo, João fornece algumas provas doutrinárias para distinguir a verdade do erro e os falsos mestres dos verdadeiros. O estudo de hoje tem por tema "Provai os Espíritos" e está baseado em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que leremos no decorrer da lição. E eu faço mais uma vez a pergunta que se encontra na nossa revista: como distinguir as várias influências enganosas de nossos dias? E o primeiro tópico da nossa revista vai nos dizer através da avaliação da mensagem e do emissário. E 1 João 4, no versículo 1, nos diz: "Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem ou provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." A igreja na Ásia Menor, no final do primeiro século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. O gnosticismo incipiente estava sendo proposto como alternativa à fé cristã. As verdades do cristianismo estavam sendo atacadas desde os seus alicerces. Os mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Eles pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé, um falso amor. É neste contexto que João exorta a igreja para não dar crédito a qualquer espírito. Em vez de ter uma fé ingênua, os crentes deveriam provar os espíritos se de fato procedem de Deus. E agora no versículo 1 eu destaco a frase: "Não deis crédito a qualquer espírito." A menção ao Espírito com E maiúsculo, ao Espírito Santo, em 1 João, capítulo 3, versículo 24, nos diz: "Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu." Essa menção instiga João a informar os seus leitores que existem outros espíritos, ou seja, espíritos do maligno, que geram falsos profetas e falsos mestres para propagar sua falsa doutrina, como já vimos em 2 Coríntios 11, do versículo 13 ao 14, que nos diz: "Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz."
Os cristãos não devem ser ingênuos, pois a ingenuidade é perigosa. Os falsos mestres estavam tentando fazer uma combinação de filosofia grega com o cristianismo. A proposta deles era uma combinação espúria entre o conhecimento esotérico e a fé cristã. A heresia nem sempre vem com a negação ostensiva e integral à verdade. Ela propõe parceria. Ela traz temas transversais sem fundamento bíblico. Ela vem com uma linguagem ecumênica. Ela está disposta a sentar-se à mesa e dialogar com o sistema mundano. A Igreja de Cristo, porém, não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Os cristãos devem ser como os de Bereia, que estudavam a palavra de Deus e examinavam as Escrituras para distinguir a verdade do erro. Veja em Atos 17, do versículo 11 ao 12, que nos diz: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos deles, os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. E refletindo sobre esse comportamento dos crentes em Bereia, que examinavam a palavra de Deus com zelo, com cuidado, para distinguir aquilo que era certo daquilo que era errado. E aí Deus pergunta para mim, pergunta para cada um de nós: estamos sendo zelosos como os cristãos de Bereia e examinando as Escrituras para distinguir a verdade do erro? Lembre-se que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Está lá em Salmos 119, versículo 105. Irmãos, que possamos separar um tempo que é precioso para nos alimentar, para nos embasar no caminho que nos leva firmes na rocha, que é Cristo Jesus, que nos instrui, que nos orienta, que nos dá discernimento, que é a palavra de Deus, e que nos dá esse olhar para entendermos quando estamos diante de profetas verdadeiros, servos de Deus, ou de pessoas que se permitem ser usadas pelo maligno. Mas esse discernimento, ele vem através do nosso aprofundamento, da busca diária, através do estudo da palavra de Deus e da nossa busca constante em oração. E agora eu destaco, ainda dentro do versículo 1, a frase: mas examinem ou provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. A palavra provai é um termo usado na metalurgia para falar da análise de metais no sentido de determinar sua pureza e valor. Antes de aprovar ou rejeitar qualquer ensino, os cristãos devem submetê-lo à prova, comparando-o rigorosamente com a Escritura. Em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 20 ao 22, nos ensina o seguinte: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. João dá uma ordem e em seguida oferece a justificativa. Não deixe crédito a qualquer espírito, mas examine ou provai. Sua ordem tem uma razão de ser. Como vimos já, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, tentando enganar a muitos. Os crentes precisam provar o Espírito para saber se de fato ele procede de Deus ou do diabo. O pastor Augusto Nicodemos diz que em vez de uma atitude de credulidade simplista, os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. Provai significa a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual espírito que está por detrás dela. Os falsos mestres fizeram e fazem do mundo as suas salas de aula. Desejam conquistar a audiência de muitos cristãos. Simon Kistemacher fala de duas esferas espirituais neste mundo. Uma é o domínio do Espírito Santo de Deus
A outra é o domínio do maligno, do sistema mundano, que é dominado por Satanás, como vimos na aula de número 6, que teve por tema Qual o problema com o mundo? O Espírito Santo habita nos filhos de Deus, como já vimos em 1 João 3,24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Mas o espírito do diabo vive nos falsos profetas, que falam em seu nome, como pode ser visto em 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Em 2 Pedro 2, do versículo 1 ao 2, nos diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Irmãos, que busquemos em Deus discernimento, que sejamos como os crentes bereanos. Precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Jesus preveniu os seus discípulos acerca dos falsos profetas, como pode ser visto em Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. De igual forma, Paulo orienta em Atos 20, versículo 28 ao 30, que nos diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Irmãos, há uma urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. A nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. Mais assustador do que a pregação herética dos falsos mestres é o silêncio de muitos discípulos de Deus. Assistimos estarrecidos a uma perigosa tolerância para com as falsas doutrinas. Muitas igrejas estão se permitindo sentar-se à mesa e dialogar com o sistema mundano para atrair adeptos. A Igreja de Cristo, porém, não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Irmãos, precisamos ter discernimento. Nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação. Nós precisamos provar aquilo que ouvimos e buscar na palavra a revelação. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre, que confirme e que a luz da palavra de Deus nos revele. Assim como os crentes de Bereia, eles estudavam diariamente e separavam o que era certo do que era errado e assimilavam o que vinha da parte de Deus. Nós precisamos buscar em Deus discernimento, mas na sua palavra. E aí eu volto à pergunta da nossa revista: como distinguir as várias influências enganosas dos nossos dias? E o tópico 2 vai nos dizer através da identificação do emissor. 1 João 4, versículo 2 e 3 nos diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca da qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E agora, dentro do versículo 2, eu destaco a frase: nisto reconheceis o Espírito de Deus.
João oferece um modo de avaliar se o propagador da mensagem ele vem como representante do Espírito Santo de Deus ou do enganador. E uma das formas está revelada no próprio versículo, quando João diz: Jesus veio em carne. Esta é a primeira prova de um verdadeiro mestre, de um representante de Deus. Ele reconhece e proclama que Jesus é o Deus encarnado e se fez homem e deu a vida para salvar a todo aquele em que nele crê. A construção grega significa que eles confessam que Deus veio à Terra em natureza humana, ou seja, o seu corpo humano era fisicamente real. Tanto a humanidade como a divindade plenas de Jesus devem ser igualmente defendidas pelos mestres que quiser ser considerados genuinamente do Espírito de Deus. O Espírito Santo testifica acerca da verdadeira natureza do Filho, enquanto Satanás e suas forças distorcem e negam essa verdadeira natureza. João ressalta a importância crucial da sã doutrina expressa na Palavra de Deus como único padrão absoluto e confiável. Isaías 8:20 nos diz: respondam a lei e os mandamentos. Se eles não falam conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Mas por que João enfatiza esse assunto em seus escritos? Pesquisadores relatam que os pais da igreja, especialmente Irineu, no livro 1 de Contra Heresias, menciona Cerinto, um herético contemporâneo de João, que afirmava que Jesus não havia nascido de uma virgem, mas era um ser humano, filho de José e Maria. Cerinto dizia que, por ser Jesus mais justo, bondoso e sábio do que os outros homens, quando de seu batismo, Cristo desceu sobre ele e o capacitou a fazer milagres. Quando da sua crucificação, Jesus Cristo saiu dele. E então foi só Jesus que morreu e ressuscitou. Pelas evidências da carta, João estava escrevendo contra uma heresia, o gnosticismo, que negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Eles negavam tanto o nascimento virginal quanto a sua morte expiatória. Ao contrário, segundo escreveu João, uma vez que o ministério particular do Espírito é testificar de Cristo e glorificá-lo, como pode ser visto em João 16, do 13 ao 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, irmãos, o ensino de todos aqueles que negavam e negam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo não deveria ser reconhecido como vindo de Deus. E agora, no versículo 3, eu destaco a frase: o espírito do anticristo. Estes falsos mestres que negavam a verdadeira natureza do Filho de Deus devem ser identificados como anticristo, como pode ser visto em 2 João 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O mesmo engano demoníaco que entrará em ação para gerar o último líder mundial que governará como o falso Cristo, está sempre procurando distorcer a verdadeira natureza de Jesus Cristo, corrompendo o Evangelho. O último anticristo não será algo novo, mas a personificação máxima de todos os espíritos de anticristo que corromperam a verdade e propagaram mentiras satânicas desde o princípio. Isso é semelhante à passagem de 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 10, na qual o homem da iniquidade, o anticristo, ainda está para ser revelado, mas o ministério da iniquidade está sempre em ação. O pastor Augustus Nicodemos tem razão quando diz que o anticristo é uma figura sombria que virá no fim dos tempos, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios e disseminando o erro, sendo finalmente destruído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Esse grande anticristo tem o seu caminho preparado e o seu surgimento facilitado por outros anticristos, o espírito do erro que opera e dispõe a mente das pessoas para ele. Qualquer espírito que nega que Jesus é o Cristo e qualquer espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. William Barclay diz que para ser de Deus, um espírito deve confessar que Jesus é o Cristo, o Messias. Negar esta verdade é negar que Jesus é o centro da história. Aquele para quem toda a história tem uma preparação. É negar que ele é o cumprimento das promessas de Deus. É negar a sua soberania. O apóstolo João faz certamente uma distinção entre o conhecimento e a confissão. Não basta saber que Jesus Cristo veio em carne, é preciso confessar essa bendita verdade. Até os espíritos impuros reconheceram a divindade de Jesus durante o seu ministério. Em Marcos 1:24 diz, dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Marcos 3:11 diz, sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Contudo, embora o conhecessem, não o confessavam. O Espírito de Deus, porém, dá testemunho de que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne. Irmãos, se você que está ouvindo esse estudo e ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pode ser uma oportunidade. A semente da palavra de Deus está sendo lançada e a nossa oração é que o seu coração possa estar aberto para receber essa verdade que salva e que liberta. Em João 3,16 nos diz: "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Que no dia de hoje, o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e te conduzir à verdade revelada na palavra de Deus. E que você possa declarar, reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas você precisa declarar, reconhecer e aceitar. E mais uma vez eu me volto para a pergunta da nossa revista: como distinguir as várias influências enganosas de nossos dias? E o terceiro tópico da nossa revista vai nos dizer através do caráter e procedimento dos ouvintes. 1 João 4, versículo 4 ao 6, que nos diz: "Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro." João muda o foco dos falsos profetas e sua mensagem para aqueles que ouvem. Aqueles que são de Deus possuem uma fé que envolve a pessoa de Deus e suas promessas. Aqueles que são de Deus têm caráter, são éticos, respeitam uns aos outros, amam como Deus amou. Aqueles que verdadeiramente são de Deus descansam em perfeita segurança e não são levados por qualquer vento de doutrina, como pode ser visto em Efésios 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Carinhosamente, João elogia seus leitores, reconhecendo que os falsos mestres não tiveram êxito em enganá-los
Eles estavam firmados e pautados na verdade revelada na palavra de Deus. Numa sociedade pós-moderna marcada pelo relativismo, como permanecermos firmes na verdade? E o primeiro subtópico da lição vai nos dizer: chamados para ter convicção. No versículo 4 eu destaco a frase: maior é aquele que está em vós. Os cristãos precisam estar cientes e alertas quanto aos falsos ensinos, mas não temer, uma vez que aqueles que tiverem a experiência do novo nascimento e são habitados pelo Espírito Santo dispõem de um mecanismo de proteção contra o falso ensino, como pode ser visto em 1 João 20, o 20 e o 27, que nos diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. O Espírito Santo de Deus nos orienta e nos dá discernimento quando examinarmos como os crentes de Bereia a palavra de Deus. O Espírito Santo conduz a sã doutrina para que os cristãos genuínos evidenciem que a salvação ocorreu. Romanos 8, do 16 ao 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Como cristãos, somos chamados para ter convicção. Em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, Paulo encoraja Timóteo e nos encoraja também para que as nossas convicções estejam baseadas na palavra de Deus. Ele encoraja Timóteo a construir a sua fé em uma vida de convicções. Paulo diz que a própria salvação de Timóteo estava enraigada e alicerçada na palavra de Deus. Não há nenhum modo de você e eu podermos ter uma relação viva, contínua, pessoal, viável, crescente com Jesus Cristo, à parte da Bíblia. O único Jesus que você e eu podemos realmente conhecer é o que se revela a nós pela palavra de Deus. Nós temos que estar enraigados e fundamentados na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, orando por seus discípulos, rogou ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Podemos dar graças a Deus, pois o Espírito que em nós habita ilumina a nossa mente para compreendermos a palavra, para construirmos padrões sólidos de doutrina e assim vencermos todo o falso ensino. E o segundo subtópico da nossa revista vai nos dizer: seguindo não pela popularidade, mas pela verdade. João apresenta a segunda prova de um verdadeiro mestre. Ele fala a palavra de Deus, seguindo a doutrina apostólica. João usa a sua autoridade apostólica ao afirmar: nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Há uma correspondência entre a mensagem e o ouvinte. Reconhecemos o povo de Deus porque ele ouve a palavra de Deus. Nos dias de João, os falsos profetas eram ouvidos por aqueles que não pertenciam a Deus, mas ao mundo. Como os falsos profetas também eram do mundo, sua mensagem era bem aceita, fazendo crescer a sua popularidade. Os falsos profetas procedem do mundo e os verdadeiros crentes procedem de Deus. O mundo ouve os falsos profetas, enquanto os verdadeiros crentes ouvem o ensinamento dos apóstolos. Aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Em João 8,47 nos diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade. Em João 18,37 nos diz: então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato,
Por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. As ovelhas de Cristo ouvem e seguem o bom pastor. No entanto, o mundo ouve os falsos profetas. O sistema mundano é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Amados irmãos, ouçamos a exortação de Paulo em Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E como verdadeiros cristãos, que sigamos o exemplo dos nossos irmãos de Bereia, como está registrado em Atos 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com um grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Que possamos em Deus e à luz das Escrituras buscar discernimento para provar os espíritos e identificar quem são os falsos profetas e quem são os santos homens de Deus. Que possamos buscar a luz da palavra de Deus. Discernimento. Em nome de Jesus. E caminhando para a nossa conclusão, vamos abrir as janelas da nossa alma para que sopre nela o ar fresco da verdade, para que o Espírito Santo de Deus torne claro nossa visão e aprofunde nossas convicções, para que instruídos, reavivados, revigorados, quebrantados até o arrependimento à luz da palavra de Deus, sejamos elevados até a mais firme segurança. Pois lembrem-se todos aqueles que são de Deus, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Porque a nossa glória é esta. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nossos relacionamentos com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. 2 Coríntios 1, versículo 12. E eu concluo o nosso estudo dizendo que todos aqueles que são filhos de Deus ouvem a voz de seu Pai, pois fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E hoje vivemos uma vida de temor e em constante processo de santificação. E a cada dia buscamos nos alicerçar na sua santa e preciosa palavra. E o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento frente a toda a oposição mundana. O Senhor é o bom pastor, e o bom pastor cuida de suas ovelhas. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, como pode ser visto em João 10. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Todos os que viram antes de mim eram ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas vocês não creram, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que em Deus tenhamos discernimento para saber identificar e ouvir aquilo que vem da parte de Deus e rejeitar aquilo que não faz parte de Deus. Que Deus a todos abençoe e até o próximo estudo. Irmãos, eu quero apresentar para vocês a irmã Rê, que em alguns vídeos ela estará fazendo a apresentação. Eu estarei emprestando a minha voz e ela fará a ilustração de algumas aulas, tá ok?
Tenham todas um dia abençoado e até o próximo estudo.